Olá, empresárias, sejam muito bem-vindas. Você chegou até aqui é porque em algum nível você já percebeu isso. O seu negócio fatura, mas o lucro não aparece como deveria. Você trabalha muito, mas sente que está sempre apagando incêndio. O dinheiro até entra, mas nunca se sustenta com consistência. E no fundo, ainda depende muito de você. Se isso está acontecendo, tem algo que você ainda não está vendo. E não é falta de estratégia, também não é falta de esforço, é porque existe um padrão conduzindo o seu negócio por trás. E esse padrão aparece de formas muito específicas. Você cresce e depois volta para o mesmo lugar. O negócio não roda sem a sua presença. Você até sabe o que precisa fazer, mas não consegue sustentar essa transformação. E o que poucas empresárias percebem é que quanto mais crescer assim, mais isso piora. Mais responsabilidade, mais pressão, mais desgaste e menos lucro proporcional e menos liberdade. Com o tempo, isso vira cansaço constante, decisões inseguras, sobrecarga, mesmo com resultado. E tem um ponto ainda mais silencioso. Você começa a duvidar de você, mesmo fazendo tudo certo, mesmo tendo um negócio que no papel deveria estar melhor, e começa a repetir ciclos. Olá, meu nome é Flávia Nobre. Eu atuei mais de 20 anos como advogada dentro do ambiente empresarial. E ao longo desse tempo eu vi o mesmo padrão se repetir. Empresas estruturadas, empresárias competentes, mas resultados que não se sustentavam. E aquilo não fazia sentido. Essa pergunta me seguiu durante muitos anos, mas a resposta para ela veio através da minha própria vida, após passar por um divórcio traumático, e onde me levou a um processo de depressão, onde eu praticamente abandonei tudo, inclusive os meus clientes. E foi de uma forma totalmente inusitada que a cura chegou. Veio através da dança do ventre. Calma aí, que eu não vou te vender nenhum curso de dança. E que é aqui que eu vou te explicar sobre os padrões de transformação. Eu sempre dancei, por ser diabética desde os meus 2 anos de idade. E foi me dando a oportunidade de fazer algo que amo de forma diferente que comecei a me curar. Aquelas aulas mexeram de uma forma muito intensa comigo. E foi ali que eu comecei a estudar padrões, energia, campo, vibração. E de lá para cá, foram mais de 60 formações. Nesta época, como advogada, eu constituo um instituto para mulheres portadoras de câncer. E veio a ideia de levar a dança integrativa. Afinal, se fez bem para mim, poderia fazer para outras mulheres. E a resposta foi um enorme sim. Ali eu vi mulheres que nem se olhavam no espelho há mais de 5 anos saírem para dançar, recuperaram energia, passaram pelo processo com muito mais leveza. E eu entendi que sim, isso era mudar padrão. Ela vivia para transformar essa realidade. Desde então, criei cursos, escrevi livros e conciliei a advocacia com atendimentos de mulheres com diversas ferramentas. Mas lembra aquela pergunta que eu falei, que sempre me seguia? Por que as empresas estruturadas não conseguiam sustentar lucro e crescimento? Então, comecei a identificar os resultados das empresas e empresários com os padrões que eu já sabia como identificar, usar e transformar. E aí me veio uma mentoria exatamente voltada para desbloqueio de padrões no mundo empresarial. E ao fazê-la, meu ciclo fechou e a minha resposta passou a ser a minha missão. E hoje afirmo que o problema raramente é técnico, ele está na forma, nos padrões que estão sustentando a forma como o negócio está sendo conduzido. E deixa eu te explicar isso de uma forma muito simples. Imagine que o seu negócio funciona como uma orquestra. Os clientes, o mercado, a operação, os processos,
a equipe, a estrutura faz parte dessa orquestra. Cada parte tem uma função, mas nada disso funciona se não estiver no seu melhor nível quem rege essa orquestra. Então, quem rege deve ter clareza, equilíbrio e direção. Porque quando você está sobrecarregada, confusa, reagindo ao invés de conduzir, isso impacta como você decide, como responde ao mercado, como organiza a sua equipe, como conduz os seus clientes e como sustenta o crescimento e o lucro. A orquestra até toca, mas sem harmonia, sem consistência e sem sustentar resultados. E é exatamente isso que acontece no seu negócio. O problema não está necessariamente no mercado, nem nos clientes, nem só na estrutura. Está na forma como tudo isso está sendo regido. E existe um ponto crítico aqui. Se você não identifica isso, não identifica esses padrões, você continua crescendo com o mesmo limite. Mais esforço, mais sobrecarga e o lucro continuando estável. Às vezes, por anos. Ao longo da minha trajetória, eu desenvolvi um trabalho profundo com mulheres. E isso me deu algo que poucas pessoas têm, a capacidade de identificar com presteza o que está por trás da decisão. Consigo dar nomes àquilo que você expressa como em algo que me trava, que me puxa para trás, impede de avançar. E quando eu integrei isso com o ambiente empresarial, nasceu o método Lucrare. Um processo que permite identificar com precisão o que está travando o lucro. Esse padrão começou e como reorganizar isso na raiz. Porque no final, o que toda empresária quer é trabalhar mais. Ela quer previsibilidade, clareza nas decisões, lucro que se sustenta, um negócio que não dependa dela para crescer sem perder o processo. E quando esses padrões são identificados e ajustados, o que acontece é direto. O negócio começa a responder, o lucro para de oscilar, as decisões ficam mais firmes e a sobrecarga diminui. Porque você para de tentar corrigir o efeito e começa a atuar na causa. Agora, deixa eu ser direta com você. Se hoje você sente que faz muito, mas o resultado não acompanha, o negócio poderia estar em outro nível, ou o dinheiro não se sustenta, continuar assim não é neutro, significa manter o mesmo padrão e continuar presa aos mesmos limites. Mas isso pode ser ajustado com clareza, com precisão e sem você precisar reinventar o seu próprio negócio. E aqui eu te convido para o próximo passo, que é uma conversa direta comigo, onde eu entendo melhor o seu negócio e te mostro na prática o método Lucrare na sua realidade. Aqui não é marketing, é realidade. Eu não atendo em escala, minha agenda é limitada. Na nossa conversa, você vai entender que o processo é totalmente personalizado. E aí é claro que a minha agenda é limitada. Se isso fez sentido para você, clique no botão e agende a sua conversa diretamente comigo agora. Te espero do lado de cá.